Olá, tudo bem com você? Como você está? Como está a sua família? Você está feliz? Nós estamos aqui contentes, realizados, com um coração cheio de alegria, porque podemos entrar em sua casa com muito amor, com muito carinho, para lhe levar uma mensagem de esperança. E claro, esperança também para suas finanças pessoais, para a sua vida financeira, para que você seja uma pessoa realizada, também ao administrar a sua renda, e você seja uma pessoa feliz. Neste mundo que passamos com tantas lutas, nós podemos sim amenizar as dificuldades na vida financeira. E por que não dizer, ser realizado com as nossas finanças pessoais? Essa é a razão de nós estarmos aqui e poder levar dicas, alguns conselhos e recados importantes para você e para a vida da sua família. Hoje vamos falar exatamente como que nós devemos nos comportar no mercado de trabalho, como devemos agir neste momento de crise que estamos passando, quando as dificuldades são muitas. Saiba que a maneira com que nós nos comportamos, as nossas atitudes, elas podem fazer muita diferença para que a nossa vida seja muito bem sucedida. E claro, convidamos você para que esteja também ao nosso lado nas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/saldoextra. Inclusive, existem conteúdos especiais para os internautas. E claro, saiba das notícias do Saldo Extra no Instagram e no Twitter, @saldoextra. E acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Assista ali também os programas que você não assistiu aqui na TV e não deixe de fazer os seus comentários. Mande as suas perguntas, as suas dúvidas e conte um pouquinho do que o Saldo Extra trouxe de bom para a sua vida financeira. E sabe o que tem lá no nosso blog? Um presente para você. Esta revista, a revista Saldo Mais, uma revista que é um estudo bíblico. Isto mesmo, a Bíblia tem muito a nos ensinar na questão financeira, na questão do dinheiro. E você vai saber, por exemplo, o que Deus espera para nós. Como tratar do dinheiro dentro de casa, fora de casa e no nosso relacionamento com Deus, para que ele seja uma bênção na minha e na sua vida. Hoje vamos falar sobre o nosso comportamento em relação ao emprego, em relação à crise, em relação à situação que estamos vivendo e como nós podemos vencer os desafios. Será que eu vou depender apenas de um trabalho com carteira assinada? Será que não existem outras oportunidades para que eu seja muito bem sucedido na minha vida profissional? Pois eu quero dizer a vocês que temos aqui uma convidada muito especial que conhece bem deste assunto e vai dialogar conosco. Quero dar as boas-vindas a Paula Sauer. Agradeço a você, Paula, por estar aqui pela primeira vez, compartilhar um pouco da sua experiência. Eu quero apresentar a Paula a todos vocês e dizer que a Paula, nossa amiga aqui, ela é graduada em Ciências Econômicas, está fazendo o seu mestrado em Administração de Empresas. Ela tem experiência nas áreas de Economia e Finanças, com ênfase em Economia Comportamental, atuando principalmente em Psicologia Econômica, Finanças Comportamentais e Planejamento Financeiro. Paula, a sua biografia aqui tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia, que é falar de finanças e como nós devemos nos comportar com as nossas finanças. Agora, Paula, já como introduzindo aqui o nosso diálogo, a gente está vivendo esse período instável na economia. A gente recebe aqui muitos contatos de pessoas que estão passando por lutas, ou estão endividadas, sim, ou estão desempregadas. Como que nós devemos nos comportar neste momento de instabilidade na economia e que acaba afetando a nossa vida financeira? Não resta a menor dúvida de que falar de dinheiro e falar de comportamento é uma coisa delicada, né? O dinheiro entra na nossa casa, ele permeia nossos sentimentos, permeia nossa família, não é uma coisa simples de lidar. A gente está vivendo um momento muito tenso, economicamente falando, de muitas mudanças, muita transição, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é impossível a gente não se sentir afetado emocionalmente de verdade, né? Antes de qualquer decisão que a gente tome, a gente passa por um pensamento de emoção, como que isso bate na gente, de que forma a gente recebe algumas informações e qual a atitude que a gente toma a partir daí, né?
A gente tem escutado direto, o tempo todo, falar crise, 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 crise política, crise econômica, crise fiscal. Mas será que crise, no sentido da palavra, é uma coisa realmente ruim? Depende da maneira que a gente encara, depende como a gente absorve as informações e depende principalmente de como a gente se preparou para alguma mudança. Porque a crise, na verdade, ela não é nada mais do que o fim de um ciclo, início de outro. Né? Então, esse momento de instabilidade gera muita insegurança, medo, dor, atritos, gera muita desconfiança em relação ao próximo, ao cenário, e não precisa ser necessariamente assim. Né? Talvez seja bacana a gente tentar encarar um momento de crise como um momento de mudança, de oportunidade de começar diferente. Eu gosto muito dessa palavra, oportunidade, porque, na verdade, quando a crise ela surge, de alguma forma, oportunidades também aparecem e nós temos que estar preparados para absorver essas oportunidades, ou melhor, aproveitar essas oportunidades. Agora, o fato de existir crise lá fora, você mencionou a crise política, a crise econômica, seja a crise social, isso não quer dizer que a gente vai trazer essa crise para dentro de casa. Como que nós devemos tratar este assunto, principalmente na relação conjugal, a relação com os filhos, que eles ouvem muita coisa do que está acontecendo por aí e eles podem se sentir afetados também. Como é que a gente trata este momento social e econômico complexo que estamos vivendo dentro de casa com a nossa família? Olha, pastor, eu acho que principalmente, eu acho que o mais bacana disso tudo é a gente tratar com muita transparência. Porque às vezes a gente percebe, eu atendo muitos clientes e eu gosto de atender muitos casais, e a gente percebe que eles escondem às vezes da esposa, ou o casal esconde dos filhos, porque não quer trazer aquela decepção, aquela frustração. E a gente percebe que às vezes se endivida para manter um padrão de vida que não tem mais condição, mas pela sensação ruim que é chegar para um filho e falar assim, olha, não aconteceu do jeito que eu esperava, eu não vou conseguir te dar o presente que você esperava, alguma coisa mudou. E essa conversa é muito difícil de ter. Mas se um pai, um casal não conseguir falar sobre isso, fica um deles só sobrecarregado e sofre sozinho e começa a adoecer porque está se sentindo mal e não consegue dividir aquilo com a família. E muitas vezes a gente percebe que a família tem a solução. Né? Às vezes um pai está carregando sozinho aquela tristeza, a esposa não entende por que ele está triste, por que ele está cabisbaixo, mal-humorado, o que mudou, e começa às vezes a pensar em outras coisas que não tem nada a ver, mas é porque ele não se sente bem de falar de dinheiro. E se ele compartilhasse isso com a família, ficaria mais leve para ele. Todo mundo tem que estar na mesma linha, todo mundo tem que saber o quanto dá. Não adianta o pai querer dar o mundo para o filho e ficar sozinho carregando isso tudo nas costas. E às vezes acontece a situação de que a gente quer que os filhos entendam, a gente quer que os filhos participem, que os filhos eles possam economizar, mas às vezes falta um diálogo franco e aberto. Exatamente. Agora, Paulo, imagina a seguinte situação. O pai está em casa com a dificuldade financeira, quem sabe está desempregado, o filho está estudando, a escola vai fazer um passeio com os alunos da classe. Mas para esse passeio o pai tem que fazer o desembolso extra. Só que o pai não tem como fazer o desembolso extra. O que é pior para a educação desta criança? É o pai esconder a realidade, permitir que o filho vá para ele não se sentir diminuído e trazer outras complicações para o futuro da família, ou é o pai chamar o filho, conversar com o filho, dizer que o filho não vai àquele passeio porque não tem o dinheiro. Como que o pai deve tratar este assunto dentro de casa com os filhos, para que os filhos dessa situação difícil, eles tirem experiências positivas para a sua vida? Olha, pastor, isso é tão comum de acontecer. Eu escuto tanto esse tipo de conversa e, na verdade, a gente percebe mais o plano B, que é o pai se endivida, usa o cheque especial, mas para o filho não deixar de fazer o passeio.
Agora, penso quanto seria bacana para essa família se o pai sentasse com esse filho e falasse, meu filho, olha, por esse momento não dá. A gente está passando por uma situação delicada, esse passeio agora não dá para fazer, porque a gente precisa fazer uma escolha. Num outro momento, quem sabe você vá. Num outro momento, quem sabe a situação não esteja melhor e você consiga fazer esse e outros passeios. Mas por hora, me ajuda. Você tem alguma ideia que você possa me ajudar? Tem alguma coisa que você goste de fazer e a gente possa fazer junto? Percebe que trazer, envolver a família, envolver todo mundo, para que todo mundo esteja na mesma pegada, faz mais sentido? E a gente não vê isso acontecer. E o pai deve, ao assumir um compromisso com o filho, de passar mais tempo com ele, de brincar com ele, cumprir a promessa, né, Paula? Sim. E eu não tenho dúvida, Paula, porque eu já fui criança, eu tive uma filha pequena, minha filha hoje já é adulta, linda e maravilhosa, que eu amo muito, e a minha filha não trocava nenhum passeio da escola, nenhum presente, nenhuma roupa nova, pela minha companhia e a companhia da minha esposa. Ela sempre queria estar mais com a gente. Ou seja, existem maneiras de o pai suprir algo que aquele filho vai perder para que ele entenda o momento. Então, a palavra correta é envolver os filhos, ser transparente, buscar esse engajamento para vencer a dificuldade. E acho que esse é o caminho, né? É junto, né? Transformar uma situação delicada numa situação que pode envolver toda a família numa situação muito feliz. Né? Você transformar uma situação delicada, transformar um fim de um ciclo no início de um ciclo muito melhor. E isso gera um aprendizado. Certamente. Eu tive na minha infância algumas privações. Alguns colegas que viviam na minha rua tinham algumas coisas que eu não tinha. E eu também passei por alguns momentos assim, de privações. Mas essas privações me ajudaram a valorizar aquilo que eu possuía. Eu acho que se o filho passar por uma luta, por uma dificuldade, receber um não, ele vai entender que no futuro ele poderá também ter que tomar uma decisão da mesma forma e essa experiência negativa trará um resultado positivo, certo? Sim. Agora, Paula, está aumentando muito o desemprego, o trabalho formal. O que você diz para um pai de família que recebeu uma comunicação, você está desempregado, aqui está a sua rescisão, seu acerto de contas. Quem sabe essa pessoa está trabalhando há muito tempo, ele tem filhos para criar, ele tem um lar para sustentar, ele sabe que a sua família depende dele. Como que o pai deve tratar deste assunto agora? Como encarar aquela comunicação, você está demitido? Eu acho que depende muito da maneira que a gente se prepara para isso, né? Porque no cenário que a gente vive hoje, uma pessoa receber uma notificação de uma demissão e não estar contando com isso é muita inocência. Então, acho que no primeiro momento é já desde sempre pensar, e o plano B? E qual a minha alternativa? Eu estou fazendo a minha reserva de emergência para uma situação dessa? Se acontecer uma situação dessa, quanto tempo a minha reserva de emergência permite com que eu faça novos planos, com que eu comece um novo negócio, que as minhas contas se mantenham em dia? Isso faz que a notícia, de uma forma geral, sim, não vai ser uma notícia tranquila de receber, porque gera insegurança, você está trabalhando em cenário de muita incerteza, mas você acolhe ela de uma maneira como, bom, esse ciclo poderia acabar, acabou, e o que eu faço agora? Bom, eu sei que está tudo pago, deve continuar tudo em dia, o que eu posso fazer daqui para frente? Será que eu gostava do trabalho que eu estava? Será que eu tenho um sonho? Será que eu tinha alguma outra coisa que eu gostaria de fazer e não fazia? Será que a minha família tem alguma ideia que possa ajudar? Será que podemos fazer alguma coisa juntos? Será que tem algum hobby? Alguma coisa que meus vizinhos falam que eu faço muito bem, a comunidade me reconhece por aquilo? Será que eu posso ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu já sei que eu gosto e que eu faço muito bem? A família ajuda muito nisso, porque a família sabe o que você faz de melhor. E muitas vezes a gente não escuta quem está do nosso lado. Eu atendi um casal não tem muito tempo, passando por uma situação dessa. Eu ia atender só o esposo e eu chamei que a esposa participasse também. E eu perguntei para ela o que ele faz de melhor.
E ela sem jeito. Ele era técnico de TI, trabalhava com engenharia, informática e tal. Aí ela falou assim, Paula, a coisa melhor que ele faz é cozinhar. Interessante. Na hora que ela falou, eu esperava que fosse ver qualquer coisa ali, menos que ele era bom na cozinha. O meu marido adora fazer hambúrguer. Olha. E aí eu falei assim, bom, então vocês vão fazer um hambúrguer esse final de semana, chamar os amigos, não precisa ser um negócio muito chique, mas traz todo mundo em casa, faz o melhor hambúrguer da vida e fala, ó, a partir de agora eu vou vender e eu conto com vocês para fazer o boca a boca. Eu falei com eles uns 3 meses depois, eles não estavam, né, não estava sobrando ainda, mas ele estava realizado, a esposa estava ajudando, o filho estava trabalhando junto, aprendendo a fazer com o pai. Então, você percebe que de um momento de crise, de uma coisa que podia ser muito negativa, eles transformaram numa coisa que ficou muito bacana para a família. Paulo, eu quero explorar um pouco mais isso aí, mas eu quero voltar a um comentário que você fez antes e me voltar a você, telespectador, você que está ao lado do Saldo Extra. Eu já falei isso aqui insistentemente, que uma das colunas da estabilidade financeira é você ter a sua reserva. Não apenas para você fazer frente aos seus planos e aos seus sonhos, mas para cobrir os imprevistos. Entenda que o emprego, a estabilidade do emprego, ela não existe para todo mundo. Eu estou sujeito a perder o meu emprego e muito provavelmente você também. E este efeito negativo da comunicação do desemprego, como a Paula mencionou aqui, esse efeito pode ser amenizado se você tiver consciência de que isso pode acontecer e você se preparar para este dia. Como ela disse, tendo uma reserva para que você inicie o negócio, para que você supere esse período sem trabalho, sem trazer efeitos negativos para a sua vida. Portanto, a Paula reforça aqui este nosso conselho, essa nossa dica, de que você tenha uma boa reserva financeira para vencer as lutas da vida, os imprevistos, e inclua aí a possibilidade de perder o seu emprego. Agora vamos falar um pouquinho, Paula, sobre esse exemplo que você nos deu de alguém que ficou desempregado e quem sabe ele não era nem tão realizado, porque não era aquilo que ele gostava de fazer, e encontrou na habilidade, no talento, no hobby, uma maneira de ganhar dinheiro. Eu gosto de dizer, Paula, a todas as pessoas o seguinte, pode estar faltando emprego, mas não está faltando trabalho. Sim. E eu digo isso porque esta é uma promessa bíblica. Deus, Ele assegura que vai nos dar o necessário para manter o nosso sustento. Portanto, Deus está falando de trabalho. E esse trabalho não significa necessariamente com vínculo empregatício. E aí eu venho a tendo este exemplo como base. Não seria o momento daquelas pessoas que estão desempregadas começarem a pensar em montar o próprio negócio, em descobrir um talento, transformar o hobby numa atividade econômica, abrir a sua própria empresa, trabalhar prestando serviço? Será que este momento em que o desemprego está aumentando não é o momento para pensar em reavaliar a própria carreira profissional e buscar, como nós já mencionamos antes, outras oportunidades? Sim, mas não é uma coisa que a gente possa mergulhar sem se planejar. Se a pessoa não vem pensando nessa possibilidade, se não vem se estruturando para um plano B, para uma transição de carreira, fazer isso também de cabeça quente nem sempre é a melhor alternativa. Quando a gente fala de reserva financeira, a gente escuta muito as pessoas falarem de uma reserva de emergência. Isso me incomoda um pouco, porque emergência remete a alguma coisa ruim, a um susto, a um desemprego, mas não é uma reserva de emergência, é uma reserva de liberdade. Então, eu estou muito bem no meu trabalho, minha esposa vira para mim e fala assim, vamos ter outro bebê. Pensa que é um momento de crise, mas e quanta alegria que isso pode trazer também? Mas se eu não estiver financeiramente preparado para isso, uma notícia que pode ser uma realização de um sonho, pode chegar de uma maneira incômoda. Falando na mudança de carreira, eu vejo também acontecer muito daquelas pessoas que trabalham por vários anos em um segmento da indústria, de uma forma geral,
e ela se vê um dia desligada da empresa e fala assim, ah, eu acho que eu gosto daquilo, vou pegar minha rescisão e vou colocar naquilo ali, vou investir naquilo, e mergulha, mas sem um planejamento, sem entender o concorrente, Uma pesquisa de mercado. sem estudar mercado, sem buscar entender quais são os riscos daquele negócio, né? Porque, claro que a gente quer ver sempre o lado bom, mas sim, tem que contar com o lado não tão bom, com algumas coisas imprevistas, né? A gente vai lidar com o outro. Será que o outro quer o que eu tenho para vender? Será que eu me vendo da maneira correta? Será que eu estou no lugar e na hora certa? Então, montar um negócio próprio, eu acho que é uma experiência desafiadora e muito bacana, mas não dá para tomar uma decisão dessa da noite para o dia. Em outras palavras, eu também não posso querer fazer só aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho que buscar aquilo que existe um mercado, existe uma demanda, aquilo que é viável, correto, Eu Paula? preciso me planejar. Eu acho que a palavra mais importante aí é colocar num planejamento. Se eu já venho fazendo isso antes, ótimo. Se eu já venho estudando, se eu já venho namorando aquele mercado, namorando aquela possibilidade, estudando, investindo em conhecimento, ótimo. Se a partir do momento que eu me vi desempregada, eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma outra coisa, vou fazer aquilo que eu vi. Ah, apareceu na televisão, está na moda. Nem sempre porque está na moda eu tenho afinidade com aquilo. Nem sempre porque está na moda vai fazer bem para mim trabalhar com aquilo. Então, precisa buscar informações, precisa de ajuda de quem já faz isso, olhar quem faz, como começou, quais foram as dificuldades, o que tem de bom, o que precisa aprender. E isso eu não entendo. Aonde eu vou buscar informações? Tem alguns órgãos? Tem curso? Aonde eu posso buscar informações antes de mergulhar? Pegar toda a minha reserva financeira e acreditar que não, isso vai dar certo. E aí? Muitas vezes um excesso de confiança pode levar a uma perda. Agora, Paula, um pouquinho de dica para quem quer encontrar esse apoio. Bom, eu estou desempregado, eu tenho habilidade, por exemplo, eu vou prestar serviço, eu trabalho na área de suporte de informática, estou citando um exemplo que me veio à cabeça agora. Eu sempre trabalhei na empresa dando suporte de computadores, só que tem muita gente que tem computador em casa. Portanto, eu agora vou prestar o trabalho que eu prestava na empresa, vou prestar no meu bairro, para os meus amigos, para a minha comunidade, que trabalha, que tem computador em casa, às vezes dá um defeito, etc, etc. Eu vou começar a prestar serviço nesta área. Existe algum órgão a quem eu devo procurar que tem aulas, que tem dicas, que tem conselhos, que me ajuda, pode me ajudar a fazer uma pesquisa de mercado? Você conhece algum caminho nesse sentido? Normalmente o Sebrae ele dá muito apoio à pequena empresa, né? A pequena microempresa. Você tem cursos online, você tem cursos presenciais, você pode visitar as lojas do Sebrae e conversar com os profissionais que tem lá dentro, né? Isso que você falou acontece muito e eu estimulo que isso aconteça. Eu, quando converso com pessoas que estão por essa situação, quando você citou o profissional de informática, eu falo assim, nossa, mas gente, tem tanta gente que não sabe fazer isso que você sabe e precisa, né? Então, o boca a boca vai ser fundamental, as redes sociais ajudam muito, mas para formalizar isso, é preciso que um profissional mais experiente, que uma pessoa de cabeça fria, né? Porque a gente envolvido emocionalmente vai querer fazer, vai colorir, vai comprar material, e não necessariamente comprar o material certo, no lugar certo, oferecer na hora certa. Então, respirar, procurar ajuda de um profissional que possa realmente orientar com a cabeça fria, com experiências, com números, com informações, até para que essa pessoa mais tranquila pense, será que é isso mesmo? Né? Quantos % da minha rescisão eu posso investir num novo negócio? Quanto tempo eu preciso ter de reserva financeira para deitar a cabeça no meu travesseiro e ter tranquilidade de ver o meu negócio prosperar? Né? A gente tem uma estatística que
a cada 3 anos é o maior índice de mortandade das empresas, né? Então, abriu 90% das empresas, em 3 anos elas fecham. Você vai correr esse risco? Vai. Mas se você se preparar, se você estudar, se você buscar entender o seu mercado, se você mantiver uma reserva de emergência para você continuar com as suas contas pagas, poder tomar uma atitude com mais tranquilidade, esse risco diminui. Então, a gente corre risco todos os dias, sim, mas a gente precisa agir com planejamento para poder ter calma, sabedoria, né? Poder respirar e tomar uma decisão mais certeira, né? Paula, o tempo acabou, passou rapidamente, foram pouco mais de 20 minutos com esse diálogo, mas quanta coisa bacana você trouxe para a gente. Ah, que bom. Eu quero agradecer de coração por você dedicar voluntariamente o seu tempo. Que Deus muito a abençoe na sua vida pessoal, Obrigada. a sua família e os seus negócios. Obrigada. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia para você e fique aí no seu coração, você que está passando um momento de transição em sua vida, você pai, você mãe, avô, avó, que tem um neto, um filho que precisa de ajuda, leve essas palavras. Ela terminou falando de atitude, falando de sabedoria, falando de bons pensamentos, né? Boas atitudes, um bom comportamento, encarar com realidade, ser racional, não apenas emocional quando ela fala em planejamento, em buscar ajuda. Lembre-se de tudo isto, mas lembre-se principalmente de que você é filho de Deus, de que você é filha de Deus, de que Deus prometeu em sua palavra que Ele vai cuidar de nós, Ele não vai nos desamparar e Deus vai olhar para nós e para o nosso trabalho e vai nos abençoar. E existe uma passagem da Bíblia que diz isto, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, uma pequena frase, mas que faz muita diferença, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus olha para nós, Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa dedicação, o nosso empenho e Ele nos abençoa. Você acredita nisso? Então, além de fazer planejamento, ter boas atitudes, ter sabedoria, agir racionalmente, inclui nestes conselhos buscar a bênção de Deus. Em oração, estuda a Bíblia e você será muito bem sucedido. Tenha esperança e continue ao nosso lado aqui no Saldo Extra. Será um prazer ter a sua companhia. Um abraço e nos vemos na próxima semana.